Então, vamos lá, pessoal. Antes de iniciar propriamente a nossa aula de hoje, eu quero falar do trabalho, né, que nós fizemos na última aula, das respostas. Todos os grupos responderam corretamente, mas eu quero reforçar isso aqui com vocês. Então, a questão que nós analisamos na última aula tratava exatamente desse momento que nós vivenciamos, principalmente quando iniciou a pandemia, em março, né, no ano passado, em 2020, mas propriamente dito em março, quando a OMS declarou mesmo a pandemia. E a questão tratava do seguinte aspecto, que quando a lei orçamentária de 2020 foi elaborada, não se havia sequer imaginado a possibilidade dessa pandemia. E aí veio a declaração da OMS, depois o Congresso, em março, reconheceu, então, o estado de calamidade pública, e, em razão da pandemia, obviamente, o governo verificou a necessidade de várias despesas que não estavam previstas. Então, foi questionado, né, a assessoria jurídica, quais medidas poderiam ser adotadas diante desse cenário. Então, fiz duas questões para vocês: qual a medida a ser adotada para a inclusão de despesas não previstas no orçamento de 2020 e como essa alteração deve ser operacionalizada. E como eu falei, todos os grupos acertaram a resposta, né, que essas novas despesas para fazer face à pandemia seriam por meio de crédito extraordinário, que são despesas urgentes, né, que não davam para esperar a lei orçamentária seguinte, despesas imprevisíveis, realmente não era possível de se imaginar que isso iria acontecer, e no decorrente de calamidade pública. E a gente viu que não era preciso, no caso de crédito extraordinário, uma autorização legal que era possível, mediante a abertura, né, desse crédito extraordinário por meio de medida provisória ou de decreto. E não seria necessário indicar a fonte desses recursos para fazer face a essas despesas dos créditos extraordinários. A gente viu também que a previsão, e todos os grupos responderam corretamente, que está no artigo 163, parágrafo 3º da Constituição, segundo o qual a abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender a despesas imprevisíveis e urgentes, como os decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública. Então, foi isso, todos os grupos acertaram, essas eram as respostas do trabalho. Agora, pessoal, eu vou trazer uma revisão da nossa matéria para a próxima prova. Obviamente que eu não consigo tratar aqui em uma aula, fazer um resumo de 9 aulas, tratar de forma ampla, né, as 9 aulas que nós já tivemos, mas eu tentei focar nos aspectos principais, nos conceitos principais para trazer para vocês, e também nas questões que eu cobrei na prova, que obviamente refletem também, né, o que são essas questões principais. Então, por meio desse slide da aula de hoje, vocês conseguem estudar para a nossa prova. Claro que quem tiver interesse, quiser se aprofundar mais na matéria, consultar os textos que eu disponibilizei, estudar, né, por meio dos textos que eu disponibilizei no Moodle. Mas eu acredito que a nossa aula de hoje vai reforçar bastante os conceitos que nós estudamos ao longo desses últimos meses. E também vocês reforçam o estudo em casa, estudando principalmente por esses slides que eu trouxe aqui de revisão para a nossa prova. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês me chamem, por favor, no áudio, porque o chat está fechado. Eu estou com o chat fechado que eu não estou conseguindo visualizar. Então, se vocês tiverem alguma dúvida ao longo da exposição, vocês podem me chamar no áudio, ou algum colega que visualizar a pergunta no chat pode interromper e me chamar a qualquer momento. Então, a nossa disciplina que nós estudamos até agora, o direito financeiro, é um ramo do direito que estuda a atividade financeira do Estado, sob o ponto de vista jurídico. E eu trouxe, ao longo do semestre, por diversas vezes, esse slide aqui. Vocês já devem estar cansados de ver, mas é para gravar realmente
por meio da repetição, né, para a gente poder gravar realmente o que constitui a atividade financeira do Estado, qual que é o objeto do direito financeiro, por que existe essa matéria, o que a gente está estudando, afinal de contas, nessa disciplina. Então, a atividade financeira do Estado, ela consiste, basicamente, no Estado obter receitas, obter dinheiro, ele realizar os gastos por meio das despesas públicas, ele utilizar o crédito público, que é o que a gente viu dos empréstimos públicos, e elaborar e executar o seu orçamento. Então, os elementos da atividade financeira do Estado, que a gente estudou e que a gente vai reforçar na aula de hoje, são as receitas públicas, as despesas públicas, o crédito público e o orçamento. Essas são as bases da nossa disciplina. Então, o primeiro tema, né, é a receita pública, que a gente estudou, que é a forma que o Estado arrecada dinheiro para fazer face aos seus gastos. A gente viu que quanto maiores as necessidades públicas, quanto maior o tamanho do Estado, quanto maiores as atribuições do Estado, previstas pela ordem constitucional vigente, né, previstas em determinado momento, maior a necessidade de que o Estado arrecade valores para fazer face a esses custos, né, a esses gastos que ele tem que realizar. Então, o Estado, ele obtém recursos de algumas formas. Ou ele exige tributos dos contribuintes, né, impostos, taxas, contribuições sociais, ou ele explora seu próprio patrimônio, como a gente viu no caso, por exemplo, dos royalties, ou então o Estado, ele pode também pedir dinheiro emprestado, né, que é aqui que a gente estudou também do crédito público. Então, essa é a forma que o dinheiro entra nos cofres públicos para fazer face, então, às necessidades que o Estado, atribuídas ao Estado, né, as atividades atribuídas ao Estado. A primeira dessas formas de entrada de dinheiro nos cofres públicos, então, é a receita pública. Em sentido amplo, receita é tudo que entra, qualquer entrada nos cofres públicos. Mas, como a gente viu, existe uma diferença entre ingresso e entrada e receita pública em sentido estrito. Porque ingresso e entrada é qualquer valor que entra. Pode ser um valor que entra para sair logo depois, pode ser um valor que entra e que de fato não é do Estado. Por exemplo, um empréstimo que ele tem que devolver logo em seguida, uma garantia, uma fiança. São valores que entram, mas que não são de fato do Estado. Já a receita pública em sentido estrito é todo aquele valor que vai entrar e que vai ser definitivamente do Estado. Então, existe essa diferença entre ingresso e receita pública. Aqui eu coloquei, repeti o slide, né, que todo ingresso ou entrada é todo qualquer valor que ingressa nos cofres públicos, mas tem aqueles valores que entram provisoriamente. Exemplo de uma garantia, quando o Estado celebra um contrato, o particular, ele dá, na maioria dos casos, principalmente contratos de grande vulto, ele concede para o Estado uma garantia de execução daquele contrato. Então, aquele valor da garantia é um valor que entra no cofre público, mas ele não é considerado uma receita pública, porque o Estado não pode dispor desse valor nas suas atividades. É um valor que tem que ficar ali guardado e, ao final do término do contrato, se tudo for executado corretamente, o Estado vai restituir esse valor para o particular. Então, a receita pública, como a gente viu, é aquele dinheiro que entra para os cofres públicos e que o Estado vai poder, de fato, utilizar desses valores, né, para realizar suas atividades. A receita pública, ela possui caráter de definitividade. Então, ressaltando, pessoal, a receita pública, ela pode ser tanto por meio de tributos, né, que é o principal quando a gente pensa da forma como o Estado arrecada dinheiro, a gente sempre pensa, em primeiro lugar, nos impostos, nos tributos. Mas o Estado também pode explorar o seu patrimônio, explorar os seus, como a gente viu no caso da exploração de minério, na exploração de petróleo, né, do pré-sal. E o Estado pode, por meio da exploração dos seus recursos, obter também as receitas públicas.
E aí a gente estudou também quais são os estágios da receita, porque para essa receita ingressar nos cofres públicos, existe também as etapas para que ela ingresse. Então, existem 2 estágios, 2 grandes fases, que é uma fase de planejamento, na qual se prevê as receitas, e num segundo momento, uma fase propriamente dita de execução, né, das receitas públicas. Então, a primeira fase seria uma fase de planejamento, onde há a previsão daquela receita. Como a gente viu, as receitas públicas, elas não são possíveis, elas são estimadas pela administração pública, porque não é possível prever com certeza e segurança os valores que vão ingressar nos cofres públicos. Então, a receita... Mariana, tem colegas pedindo para entrar. Eu acho que eu acabei de permitir, Kenny. Vamos ver se deu certo. Se continuar, você me avisa, porque saiu aqui para mim. Os que estavam tentando entrar, eu já permiti. Então, os estágios da receita pública são, primeiro, a previsão, que, como a gente viu, não é possível, né, ao Estado prever exatamente qual vai ser, então faça uma estimativa, mas essa estimativa da receita pública, ela tem que ser devidamente realizada, porque a administração tem que levar em consideração a questão econômica, levar diversos fatores, né, para prever essa receita. Não é um valor cabalístico, assim, que a administração escolhe, tem que fazer todo um estudo para conseguir determinar qual vai ser o valor arrecadado. Como a gente viu lá nas leis orçamentárias, vem a parte da receita, e esse é um valor, então, que tem uma fase de previsão, de planejamento da administração. Num segundo momento, já na fase de execução, tem a fase de lançamento da receita pública, que é quando a administração ela vai determinar o valor desse crédito e quem que vai ser o devedor. Então, ela vai realizar o lançamento do crédito público. Eu estou parando tudo, pessoal, porque toda hora tem alguém pedindo para entrar. É por isso que está ficando cortado. Também, nas fases de execução da receita pública, temos as últimas fases, que são a fase de arrecadação e de recolhimento, que é o momento em que, de fato, o dinheiro ingressa nos cofres públicos. Então, essas são as fases da despesa pública, da receita pública. E como a gente viu, né, que eu falei para vocês, a administração pública não vive apenas de tributação, ela tem também a exploração do seu próprio patrimônio. A gente estudou sobre as participações governamentais e compensações financeiras pela exploração de recursos naturais, que é o que a gente conhece, né, um nome conhecido como os royalties. Então, nós vimos aí que os recursos arrecadados por meio da exploração econômica do petróleo, do gás natural, dos recursos hídricos, dos recursos minerais, eles também são fonte relevante de receita pública. É legal a gente sempre frisar isso, porque quando a gente pensa em receita, a gente vai direto na questão dos impostos e dos tributos, mas não são a única fonte, então, de arrecadação do governo. E aí nós temos, depois da receita, a despesa pública, que é como o Estado vai gastar esse valor recebido. Então, as despesas públicas são todo o conjunto de dispêndios realizados pelos entes públicos para o funcionamento da máquina pública para a manutenção das atividades estatais. A Constituição prevê, no artigo 162, que são consideradas irregulares as despesas se elas forem efetivadas sem a correspondente previsão na lei orçamentária ou na lei de créditos adicionais. Então, é importante sempre, quando a gente pensa em despesa pública, a gente pensar que toda despesa ela tem que estar necessariamente prevista na lei orçamentária ou então nas leis de créditos adicionais, como a gente estudou na última aula. É importante frisar, então, que todo gasto público deve ter previsão legal. E aí, as despesas públicas, elas têm diversas classificações, quanto à competência, quanto à regularidade, a origem do recurso, a natureza legal, quanto à obrigatoriedade. Mas eu queria relembrar com vocês, na aula de hoje,
uma classificação que é muito recorrente e é uma classificação extremamente importante, tanto que, eu não sei se vocês se lembram, que quando nós estudamos, eu trouxe exemplos da lei de leis orçamentárias, sempre existe essa divisão entre despesas correntes e despesas de capital, que é uma divisão prevista na Lei 4.320, de 64, que é a lei que trata de direito financeiro, e nas leis orçamentárias as despesas vêm classificadas de acordo com essa divisão, então é importante a gente relembrar em que consiste essa classificação. As despesas correntes, e aí eu trouxe os slides e as fotos para a gente relembrar e reafirmar, né, esses exemplos, são todas aquelas despesas para manutenção, para o funcionamento da máquina administrativa. São aquelas despesas do dia a dia, rotineiras, né? Então, eu coloquei aqui insumos, materiais de escritório, insumos hospitalares, as contas de energia, conta de água, produtos de limpeza, gastos com pessoal, que são despesas correntes. Em contraposição a essas despesas correntes, existem as despesas de capital, que não são aquelas despesas do dia a dia da administração, mas elas se destinam a aumentar o patrimônio da administração, a aquisição de um bem de capital, gera aumento no patrimônio público. Então, os exemplos aqui de despesas de capital são a construção de um hospital, de uma escola, enfim, a aquisição de uma ambulância, materiais médicos mesmo, então macas, materiais de estrutura, né, do hospital, computadores, são todos exemplos de despesas de capital, que são essas despesas que realmente contribuem para o aumento, né, do patrimônio. Não são aquelas despesas do dia a dia, rotineiras, como são as despesas correntes. E aí, no caso das despesas públicas, também há os estágios, né, que são as etapas de como essa despesa é executada. E aqui na despesa, as etapas, primeiramente, a gente viu que a despesa ela tem que estar prevista em lei, então é uma etapa prévia que já é pressuposta, que nem está aqui dentro das etapas propriamente ditas da realização da despesa. Mas aí a gente tem primeiro uma etapa que é chamada empenho, que é uma fase que a administração separa aquele dinheiro para aquela despesa. A administração separa na dotação orçamentária o valor que vai ser destinado para aquela despesa. Temos também a etapa de liquidação, que é a etapa que a administração vai verificar se aquele serviço, por exemplo, num contrato, se aquele serviço foi efetivamente prestado, o quanto que ele foi prestado, a quem que é destinado aquele valor, quem que é o credor da administração. Então, é uma etapa de liquidação conforme o próprio nome, a gente já está acostumado mesmo que é isso, é de verificação da existência desse crédito, né, em face da administração, dessa despesa pública. E, por fim, temos a fase de pagamento, que é quando o dinheiro efetivamente é pago ao credor. Então, essas são as fases da despesa pública. E além, né, da receita e da despesa, a gente viu também que constitui elemento da atividade financeira do Estado o crédito público, que são os empréstimos que a administração recebe, que a administração pega, né? Quando ela não consegue, apenas por meio dessa receita, realizar todas as despesas, ela acaba se valendo do crédito público, que é dessa busca de empréstimo público. Então, o crédito público também é uma fonte de ingressos públicos, não se confunde com a receita, exatamente porque são valores que têm que ser devolvidos posteriormente ao particular ou à instituição financeira que emprestou esse valor para a administração pública. Então, quando a arrecadação ela é menor que as necessidades, o governo acaba se valendo dos empréstimos públicos. É importante a gente lembrar também que, assim como no caso das receitas e das despesas, os créditos públicos, os empréstimos públicos, eles precisam de autorização legislativa e de previsão na lei orçamentária. E, conforme a doutrina majoritária, eles possuem natureza jurídica de contrato administrativo.
Então, a administração pública ela pode se valer das principais formas para obter os empréstimos são a emissão de títulos públicos, que são aqueles valores mobiliários, como a gente viu, a administração ela emite papel, né? Nada mais é do que um papel com valor, particular compra aquele título público e a administração, após um certo período de tempo, restitui aquele valor com juros e correção monetária. Então, o particular ele compra um título e recebe, depois de um certo período de tempo, aquele título com valor um pouquinho maior. E a administração também pode se valer dos contratos de empréstimos junto às instituições financeiras, que podem ser internas ou as internacionais. Como decorrência do crédito público, a gente tem outro conceito do direito financeiro, que é a dívida pública. Ela é a dívida pública é a decorrência natural, porque se eu pego um empréstimo, né, se eu pego um crédito, eu tenho um valor, eu fico devedor de um valor. Então, é uma decorrência natural dessa obtenção de créditos públicos e significa o conjunto de compromissos de curto ou longo prazo assumidos pelo Estado com terceiros. Essa dívida pública, como a gente viu, ela precisa ser bastante controlada, porque senão fica muito fácil. A gente viu essa questão dessa sustentabilidade da dívida pública, do equilíbrio intergeracional das finanças públicas, porque senão fica muito fácil para o governo atual ele pegar um empréstimo gigante para fazer face às suas despesas desse ano, por exemplo, e fica aí um valor gigantesco para as futuras gerações. Então, tendo em vista essa facilidade de contrair empréstimos, e os benefícios trazidos num curto prazo, é preciso que a gente tenha controle, né, que se verifique essa atividade, para que não fique aí totalmente descontrolado essa obtenção de empréstimos pela administração pública. Então, a gente tem o controle da dívida pública e o principal ator desse controle da dívida pública vai ser o Senado Federal, que, como a gente viu, é o Senado Federal que vai dispor sobre os limites que podem ser, tanto a União, os estados, os municípios, o Distrito Federal, os limites de obtenção de empréstimos. Então, quando a gente pensa no Senado, a gente acha que tem a ver apenas com a União. Mas no caso, porque como a gente estuda, né, nas leis orçamentárias, cada ente do Poder Legislativo respectivo que está diretamente relacionado com a lei orçamentária. Mas aqui no caso da dívida pública, é o Senado que vai tratar de modo geral, tanto para os estados, para os municípios e para a União. Então, ele tem esse papel aí de destaque no controle da dívida pública, porque ele possui essa competência privativa para estabelecer os limites do endividamento dos entes federados. E aí a gente pensa, né, por que é o Senado que tem esse poder tão grande de tratar da dívida pública? Porque a dívida pública, ela afeta todo o país, né? A dívida pública de um estado, ela acaba afetando a credibilidade, por exemplo, de todo o país. E no Senado, as forças entre os estados, elas são equilibradas, porque no Senado, como a gente sabe, cada estado tem 3 representantes. Já na Câmara dos Deputados, ao contrário, tem a ver com a população de cada estado, né? Então, no Senado, o equilíbrio entre os estados, ele existe. Então, é lá, por isso que é lá que é o responsável por essa análise da dívida, porque senão um estado que tem maior número de congressistas, né, no caso na Câmara dos Deputados, ele teria aí uma vantagem no momento dessa avaliação das questões relacionadas à sua dívida pública. Outro ponto relacionado à atividade financeira do Estado, que nós também estudamos, e aí agora mais recentemente, acredito que vai estar mais fresco na cabeça de vocês, é o orçamento público. Então, nós estudamos as receitas públicas, as despesas
o crédito público, que é a forma como o Estado obtém empréstimos, e também a gente tem o orçamento público, que vai ser aí a lei, né, onde todas essas etapas que nós vimos vão se consolidar. Vai ser nas leis orçamentárias, no orçamento propriamente dito, que vai estar previsto tanto as despesas, as receitas, os créditos públicos, é onde todos esses conceitos que nós vimos, eles vão ser consolidados. Então, o que é o orçamento público? É uma lei de iniciativa do Poder Executivo que vai estimar a receita e fixar a despesa da administração pública. Ela é elaborada para viger durante um determinado exercício financeiro. Como a gente viu no Brasil, o exercício financeiro ele corresponde ao ano civil. Então, começa no dia 1º de janeiro e vai até 31 de dezembro. Então, a lei orçamentária ela vai viger durante esse período. Então, existe a lei, o orçamento de 2020, o orçamento de 2021. Cada período existe o seu próprio orçamento público, cada ano, né? Cada exercício financeiro. Para que a gente precisa do orçamento público? Quando eu tratei dessa disciplina com vocês, desse tópico específico, né, de orçamento público, eu trouxe diversos autores que falaram sobre a relevância da lei orçamentária. Inclusive, o próprio ministro Ricardo Lewandowski, né, do STF, ele fala que a lei orçamentária ela é materialmente a lei mais importante depois da Constituição. Exatamente porque é no orçamento público que a gente vai planejar tudo que vai acontecer na sociedade, né, as políticas públicas que serão realizadas. É por meio do orçamento que a gente vai entender o que está previsto para o Estado receber, como que ele vai gastar. Então, é uma lei extremamente relevante, né, essa lei orçamentária. E ela é principalmente importante porque é um instrumento de planejamento. Como eu falei, é por meio do orçamento que a gente vai entender como que o Estado vai atuar, quais são os objetivos, quais são as metas, quais são os planos do Estado para um determinado período. E aí, é importante a gente pensar, quando a gente pensa em orçamento, quando eu falo sempre de receita, de despesa, eu trouxe para vocês, nas aulas específicas, alguns exemplos de lei orçamentárias, a gente fixa muito na questão contábil, né, do que está recebendo e do que está saindo. Mas, na verdade, o orçamento ele possui uma característica importante, um aspecto político mesmo, dessa questão de revelar quais são os projetos de determinado governo, quais são os planos, quais são as prioridades, o que a gente pode esperar que vai ser prioridade daquele governo para determinado período. E dentro, né, do orçamento público, uma das principais matérias é atinente aos princípios orçamentários. Por que os princípios orçamentários eles são tão relevantes? Porque eles vão orientar tanto a elaboração, a execução, quanto o controle do orçamento público. É por meio dos princípios que a gente vai entender como que vai se operacionalizar o orçamento público, como que vai se dar essa relação de receita, de despesa, como que isso vai acontecer, como que a gente pode controlar a execução do orçamento. Então, para início de conversa, antes da gente entrar propriamente dito nos princípios orçamentários, a gente precisa pensar que também incidem no âmbito da atividade orçamentária do Estado, aqueles princípios gerais que a gente estuda no âmbito do direito administrativo, os princípios que incidem sobre a atividade do Estado, porque a atividade orçamentária é uma atividade estatal. Então, a gente vai utilizar aqui também, no âmbito do direito financeiro, os princípios que a gente previsto no artigo 37, que a gente conhece como LIMP, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Esses princípios, que são os princípios base da administração pública, eles também vão incidir no âmbito do direito financeiro. Mas, para além desses princípios, existem princípios específicos que vão reger a atividade
orçamentária, né, que vão reger o orçamento público. E esses princípios eles podem ser encontrados tanto na Constituição quanto nas leis, né? Tanto na lei, as leis que a gente utiliza como base aqui na nossa disciplina, a Lei de Direito Geral, né, de Normas de Direito Financeiro, que é a Lei 4.320 de 64, e também na Lei Complementar 101 de 2000. Nós já estudamos todos os princípios, mas eu quero reforçá-los com vocês nessa aula. O primeiro princípio é o princípio da legalidade, que a gente já viu que se aplica, né, na atividade da administração de modo geral, mas no âmbito do direito financeiro ele tem uma relevância ímpar, porque como nós vimos, toda atividade financeira do Estado, quando a gente trata de despesas, de receitas, de crédito público e da elaboração dos orçamentos públicos, quando a gente trata de todas as etapas, né, todas as fases dessa atividade financeira do Estado, a gente vê que é necessário, que é obrigatório, essa prévia autorização legislativa. Então, o princípio da legalidade aqui, ele tem uma relevância maior ainda, porque não é só a administração poder fazer só aquilo que está previsto em lei, né? É necessariamente haver esse planejamento e essa autorização legislativa para todas as etapas da atividade financeira do Estado. Por meio do princípio da legalidade, a arrecadação de receitas e execução das despesas pelo setor público tem que ser precedida expressamente de autorização do Poder Legislativo. Assim como a gente viu, né, e vamos ver novamente nessa aula, a necessidade de que as leis, o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual, que materializam o orçamento, né, elas também devem obedecer regras jurídicas e são leis ordinárias. Então, toda atividade financeira ela tem que estar prevista em lei, por isso que o princípio da legalidade eu coloquei ele primeiro. Não é uma ordem de princípios mais importantes, mas é fundamental a gente saber e fixar bastante essa questão de que todas as despesas, principalmente as despesas, né, elas têm que estar previstas na lei orçamentária. Tem que estar autorizadas, então, previamente. O segundo princípio, quando a gente trata do orçamento público, é o princípio da periodicidade ou da anualidade orçamentária, que é exatamente o princípio da questão que eu acabei de comentar com vocês, que o orçamento é elaborado para viger num certo período de tempo. Então, ele é elaborado, como a gente viu, para viger no exercício financeiro que no Brasil coincide com o ano civil. A gente, no Brasil, começa então dia 1º de janeiro e vai até 31 de dezembro, mas atualmente é assim, pode ser que altere, né? Não necessariamente o exercício financeiro segue o ano civil. Eu trouxe para vocês outros exemplos de outros países, por exemplo, na Itália, na Suécia, o exercício financeiro começa em início de julho e vai até 30 de junho. Então, vai de cada país estabelecer exercício financeiro. Mas o fato é que existe uma periodicidade, né? O orçamento ele é previsto para viger durante um certo período de tempo, durante um ano. E qual que é o objetivo desse princípio da periodicidade ou dessa anualidade orçamentária? O objetivo é exatamente haver o controle do orçamento público pelo parlamento, porque aí o executivo elabora e passa anualmente pelo Poder Legislativo a elaboração dessa lei orçamentária. Então, ela é relevante, esse princípio, diante disso, para manter o controle da elaboração orçamentária. Sobre o princípio da periodicidade ou da anualidade orçamentária, é importante só tomar cuidado para não confundir com princípios aplicados no âmbito do direito tributário, porque anteriormente existia um princípio no âmbito do direito tributário, que era o princípio da anualidade tributária, que ele condicionava a arrecadação de tributos à prévia previsão no orçamento.
Só que esse princípio ele não mais existe. Existe no âmbito do direito tributário o princípio da anterioridade, que é proibido, segundo esse princípio, ele está previsto na Constituição, cobrar tributos no mesmo exercício financeiro que a lei que criou aquele tributo foi publicada. Então, existem aqui diferenças entre os três princípios, né? E para a gente aqui no âmbito do direito financeiro, é relevante o princípio da periodicidade ou anualidade. No âmbito do direito tributário, é o princípio da anterioridade, e não tem mais esse princípio da anualidade tributária, ele não existe mais, é só para não confundir esses conceitos, porque eu acredito que vocês já tenham estudado, vocês já estudaram, né, direito tributário no ano passado, e para não confundir, que o princípio da periodicidade ou da anualidade, então, é que o orçamento ele é elaborado para viger durante um certo período pré-estabelecido. Aqui no Brasil, né, como o próprio nome indica, da anualidade é para viger durante um ano. O próximo princípio incidente no orçamento público é o princípio da unidade ou da totalidade, que é que cada ente, né, vai ter apenas um orçamento para aquele determinado período de tempo, para aquele determinado ano. E esse princípio, ele existe exatamente para você ter uma visão global, porque se tem vários orçamentos separados, né, se dentro de um ente, por exemplo, tem vários orçamentos, você não consegue ter uma visão global do que está sendo executado, do que foi previsto. Então, a ideia é que cada ente ele possua apenas um orçamento. A gente viu que existem leis orçamentárias, mas como a gente viu, é um sistema só de orçamento público. Elas estão todas conectadas entre si, né? Não existem leis esparsas que não estão correlacionadas. Esse é o princípio da unidade ou da totalidade do orçamento público. E aí temos outro princípio, que é um princípio muito parecido com esse, que é o princípio da universalidade. Mas que, na verdade, esse princípio vai dizer assim, que além de ter, no princípio anterior, né, um único orçamento, aqui esse princípio da universalidade, ele vai dizer que no orçamento público tem que estar previsto todas as receitas, todas as despesas e todas as operações de crédito, ou seja, todos os empréstimos, tem que estar tudo lá previsto na lei orçamentária. E esse princípio também se relaciona com o princípio da legalidade, como a gente estudou, exatamente porque tudo tem que estar previsto, porque só pode ser executado o que está previsto. Então, tem que estar tudo lá, porque o que não tiver não vai poder ser executado. A não ser que a gente realize alterações na lei orçamentária, conforme a gente viu que há a possibilidade. O princípio seguinte é o princípio do orçamento bruto. E esse princípio, ele determina que tanto as receitas quanto as despesas, elas devem ser fixadas no orçamento, elas têm que estar lá previstas na lei pelo seu valor bruto, não é pelo valor líquido. Então, eu trouxe um exemplo aqui para facilitar esse entendimento de como que vai ser previsto aqui. No primeiro exemplo, que é o exemplo certo, isso aqui é um caso de transferência, né? A administração vai receber R$10.000 de impostos, mas ela tem que repassar, ela tem que transferir, isso aqui no caso de um estado, por exemplo, ele vai receber R$10.000, mas ele tem que transferir R$3.000 para um município. Aí ele vai, quando esse valor entra, ele já tem que transferir. Então, às vezes ele pensa assim, não, se eu estou recebendo 10.000, vou ter que repassar 3, então minha receita é 7. E aí lançaria os 7.000 aqui direto, né? Mas aí está errado, porque você não pode fazer essa conta, né? Fazer essa conta do resultado líquido. Você tem que colocar o resultado bruto, que é o que efetivamente entrou, vai colocar lá nas receitas, e aí, se tiver que transferir, coloca lá nas despesas o que está saindo. Então, isso aqui é para trazer clareza, tá, pessoal? As ideias desses princípios é possibilitar a verificação mesmo do que está sendo executado. Porque a lei orçamentária já é uma lei difícil da gente entender, a execução orçamentária já não é fácil para a gente entender. Então, que os princípios vêm o tempo todo é tentando trazer o máximo de clareza para essa execução do orçamento público. Outro princípio do orçamento é o princípio da exclusividade, que, segundo esse princípio, a lei orçamentária anual ela só pode tratar de receita e de despesa. Ela tem que ter um tema específico, né? Porque o que acontecia antes? Como a gente viu, a lei orçamentária, ela é anual.
Então, os administradores públicos, né, os gestores públicos, eles se aproveitavam desse processo legislativo da lei orçamentária, que é um processo mais rápido, né, tem prazos pré-estabelecidos, para aprovar diversas outras matérias que eles estavam interessados. Então, ficava aquele orçamento gigantesco, né, tem até nomes engraçados, que é orçamentos rabilongos, né, que antigamente existiam, que eram orçamentos muito grandes, e fica muito confuso da gente entender o que está acontecendo ali de fato. Se a gente pegar as leis orçamentárias atuais, elas tratam apenas de receita, de despesa, de crédito público, tratam apenas de orçamento público mesmo, elas não tratam de outros temas. Então, é mais fácil também da gente compreender e poder realizar o controle dessas leis orçamentárias. O próximo princípio é o princípio da discriminação ou da especificação, que todas as receitas e despesas têm que estar discriminadas certinho, né, especificadas no orçamento público. Então, não pode colocar lá nada genérico, nada que seja amplo, assim, tem que estar tudo realmente discriminado. E a ideia é que a gente saber, de forma pormenorizada, de onde que está vindo cada recurso, para onde que está indo cada recurso. Também é um princípio para possibilitar, para facilitar esse controle da execução orçamentária, esse entendimento do orçamento público. O princípio seguinte é o princípio da proibição de estorno. O que prevê esse princípio? De nada adiantaria que no orçamento público eu previsse diversas despesas, por exemplo, e aí, no decorrer da execução, eu trocasse dentro do próprio orçamento os valores entre elas. Então, você poderia alterar o orçamento completamente se você pudesse fazer essa alteração interna do orçamento, né? Não estou nem aqui falando de colocar despesas que não estavam previstas ou valores que não estavam previstos, mas é de remanejar dentro do próprio orçamento. E aí, isso não pode, você só pode fazer isso com autorização legislativa, assim como a gente viu também que a gente pode alterar o orçamento por meio dos créditos adicionais, mas é necessária autorização legislativa prévia, exceto no caso dos créditos extraordinários, que podem ser por medida provisória, que já é um caso específico, né? Um caso raro de acontecer, que deveria, ao menos, ser raro de acontecer. Em regra, então, precisa sempre, para alterar o orçamento público, sempre ter essa prévia autorização legislativa. O próximo princípio é um princípio que a gente já está acostumado, que é o princípio da publicidade, que é esse, que as decisões, as questões orçamentárias, elas precisam ser publicadas. Então, em diversos dispositivos trazem o princípio da publicidade, tanto na lei de responsabilidade fiscal, na lei de orçamento, na lei de direito de finanças públicas, mas aqui a Constituição traz especificamente no parágrafo 3º do artigo 165, que o Poder Executivo tem que publicar até 30 dias após o encerramento de cada bimestre um relatório resumido da execução orçamentária. Então, tem que estar, não adiantaria nada a gente prever diversos princípios para facilitar a execução orçamentária, para facilitar o controle, se esse orçamento não tivesse público, não tivesse disponível para qualquer pessoa para consultá-lo. Então, é isso que prevê o princípio da publicidade, que as questões relativas ao orçamento elas têm que ser divulgadas na imprensa oficial. Outro princípio que está atrelado ao princípio da publicidade, mas que ele tem uma característica diferente, com ele não se confunde, que é o princípio da transparência, que nós também estudamos, que não adianta que as questões relacionadas ao orçamento público elas sejam publicadas se elas não forem transparentes, se elas não forem visíveis para quem quer que tenha interesse, né? Então, não adianta estar lá publicado se você não consegue obter essas informações, entender o que está lá. Então, esse princípio da transparência, ele determina que, além de públicas, as informações elas têm que ser visíveis, elas têm que ser compreensíveis para quem quer que seja. E aí, exemplos do princípio da transparência, principalmente na lei de responsabilidade fiscal, é a previsão de participação popular, de realização de audiências públicas para a elaboração das leis orçamentárias e também a disponibilização em meio eletrônico em tempo real e de forma pormenorizada de todas as informações sobre
execução orçamentária e financeira. Então, se vocês entrarem nos sites aí de transparência dos municípios, por exemplo, vocês vão conseguir verificar informações sobre as receitas e despesas, o que está acontecendo na execução orçamentária. Outro princípio também envolvendo o orçamento público é o princípio do equilíbrio fiscal, que é essa ideia de que as despesas não devem superar as receitas, né, buscar essa estabilidade, essa sustentabilidade das finanças públicas a longo prazo. É um princípio que parece óbvio quando a gente pensa em orçamento público, mas não é. Existe um desequilíbrio muito grande entre receitas e despesas, e principalmente com a lei de responsabilidade fiscal, esse princípio ganhou mais importância, porque foi uma lei que veio, a gente vai estudar mais. A gente tratou diversas questões relacionadas à lei de responsabilidade fiscal, mas em uma aula eu vou falar só sobre ela, para a gente entender melhor a importância dessa lei, mas de fato ela é uma lei que buscou trazer esse equilíbrio das finanças públicas, fazer com que as despesas realizadas pelo Estado não superem as receitas, os valores recebidos. Um outro princípio do direito financeiro aplicado, né, um princípio orçamentário, a gente chama de princípio orçamentário, é o princípio da não afetação da receita de impostos, que é o princípio da não vinculação. O que é isso? Nenhum imposto que for criado, ele pode ser direcionado o valor para determinado gasto. E qual que é o objetivo disso? É não deixar o administrador engessado, porque se tudo que ele recebe tem uma destinação específica, ele não tem um espaço de liberdade para atuar. Então, existe esse princípio que veda, quando da criação de impostos, não pode, e aqui não é tributos, tá, pessoal, de modo geral, a Constituição trata apenas de impostos, a administração não pode vincular aquele imposto a determinada necessidade. Então, aquele valor ele vai entrar para o orçamento público, e lá dentro do orçamento, conforme a lei orçamentária de cada ano, ele vai ser utilizado pela administração, exatamente para não engessar o administrador público. Então, a gente, né, sabe que tem algumas receitas que entram e já tem destinação específica. Então, o caso, por exemplo, de educação, de saúde, tem algumas receitas que elas fazem exceção, né, a essa regra, esse princípio orçamentário da não vinculação. Só que todas essas exceções, elas já estão previstas na Constituição. Então, o administrador ele não pode criar novas exceções. O penúltimo princípio que a gente vai estudar é o princípio da programação, que é exatamente essa ideia de que o orçamento ele tem que apresentar um planejamento, né, um plano de governo para um período, ele não é só uma ideia de orçamento contábil, assim, de receitas e despesas, ele tem que apresentar um plano, um planejamento que vai ser executado pelo governo, que é um modelo que foi implementado aqui no Brasil, pela Lei 4.320, que é o modelo do orçamento-programa. Então, que é o que a gente viu exatamente com o orçamento, ele tem que trazer esse planejamento, tem que trazer os planos, a gente estudou e vai tratar hoje de novo do plano plurianual, que é exatamente esse instrumento de um planejamento macro, né? As despesas e receitas, elas não podem ser jogadas anualmente, elas têm que fazer parte, elas têm que estar conectadas, elas têm que fazer parte de um planejamento de fato. E o último princípio que nós vamos tratar é o princípio da uniformidade, que é um princípio simples, que ele, na verdade, trata que todos os dados orçamentários, eles têm que ser padronizados, eles têm que ser uniformes entre todos os entes da federação. Por quê? Exatamente para garantir essa fiscalização, essa rastreabilidade, para você poder comparar os dados. Se cada ente prevê o orçamento de uma forma, com determinadas regras, fica difícil você conseguir fiscalizar. Então, um dos princípios orçamentários é exatamente essa necessidade de padronização de todos os entes da federação, né, para garantir que a própria Constituição prevê esse princípio, para garantir a rastreabilidade, a comparabilidade e a publicidade dos dados coletados. Então, vamos dar continuidade, pessoal, à nossa matéria. Já estamos encaminhando para o final.
que dentro da disciplina da matéria de orçamento público, a gente estudou que existem as leis orçamentárias, né, que a nossa Constituição, ela estabeleceu a necessidade de que sejam elaboradas no âmbito do orçamento público 3 leis orçamentárias que devem ser aprovadas e executadas de forma integrada e harmônica. Então, o artigo 165 da Constituição, ele prevê que são leis de iniciativa do Poder Executivo, o Plano Plurianual, que a gente conhece como PPA, as diretrizes orçamentárias, que é a LDO, e as leis orçamentárias anuais, que são as LOAs. Essas 3 leis, elas têm que ser estritamente ligadas entre si, né? Como a gente viu, o orçamento público, ele é uno, e apesar de não existir uma hierarquia formal entre elas, todas são leis ordinárias, existe uma espécie de subordinação em relação ao conteúdo, porque como a gente vai ver, o plano plurianual, ele traz as metas de modo geral e as leis seguintes, elas vão especificando. Então, todas as leis, elas têm que ser compatíveis entre si. A lei orçamentária anual não pode, por exemplo, prever uma questão que esteja em contrariedade ao plano plurianual. As características gerais dessas leis, então, é que elas são leis ordinárias, que elas são aprovadas por maioria simples. Elas são leis temporárias, que, como a gente viu, elas têm um período de vigência, né? Elas tratam de um orçamento específico. E elas são leis especiais na medida que elas possuem uma matéria específica trazida pela Constituição. E são instrumentos de planejamento que são obrigatórios para todos os entes da federação. Então, a União vai ter as suas leis, cada estado vai ter as suas e cada município também vai ter as suas leis orçamentárias. No âmbito da União, compete privativamente ao presidente da República, né? Então, uma competência do chefe do Poder Executivo, e aí isso se repete também no âmbito dos estados e dos municípios. Eu coloquei essa fotinha aqui, eu repeti o slide, é para vocês fixarem que a competência para as leis orçamentárias é do Poder Executivo, do chefe do Poder Executivo. É ele que vai enviar para o Congresso o projeto de lei orçamentária. Então, dentre as leis que nós estudamos, existe, primeiro, o Plano Plurianual, que vai ser a lei mais genérica. Ela é uma lei que vai prever o planejamento de médio prazo do Estado, que é para 4 anos. E ela vai prever as diretrizes, objetivos, metas, vai trazer quais são os planos do governo para os próximos 4 anos. É uma lei que tem um caráter programático no sentido que ela prevê mais valores, ela não traz especificamente números, o que vai ser gasto, com o que, ela traz mais os planos, os projetos do governo. É uma lei, então, mais geral, mais genérica. E é uma das grandes novidades da Constituição de 88, trazer o plano plurianual. É uma lei que é extremamente importante, porque se a gente for pensar de deixar apenas as leis anuais, pode ser que elas não tenham um segmento, né, entre elas. Aí cada ano vai prevendo de uma forma. E o plano plurianual, de certa forma, ele amarra o planejamento do governo, pelo menos por um período aí de 4 anos. Então, ele vai indicar quais são as políticas públicas que serão implementadas, quais são os meios para implementar essas políticas, quais serão as estratégias do governo nos próximos 4 anos. Como a gente viu, então, o plano plurianual é uma lei ordinária, que é de iniciativa do chefe do Poder Executivo, e ela é aprovada por maioria simples, né, do Congresso Nacional. Ela vai ter uma vigência de 4 anos, e aí aqui uma especificidade em relação ao plano plurianual, é que esses 4 anos, eles não coincidem com o mandato do chefe do Poder Executivo. Sempre quando entrar um novo chefe do Poder Executivo, no caso, um exemplo, né, um novo prefeito, ele vai, no primeiro ano de mandato dele, vai viger o plano plurianual do ano anterior. Como a gente viu aqui, ele tem duração de 4 anos, mas ele começa no segundo ano de mandato e vai até o primeiro ano do mandato seguinte. Então, tem essa especificidade no plano plurianual, né? Apesar de ser 4 anos, não são 4 anos que coincidem com o mandato
do chefe do Poder Executivo. Aí aqui eu trouxe outra imagem que é para facilitar, são só ideias diferentes, né? Imagens diferentes da mesma ideia, na verdade, que é essa ideia de que o plano plurianual, ele não vige os 4 anos certinho do mandato presidencial. Sempre quando chegar, o primeiro ano vai ser de um plano plurianual anterior, e aí quando sair, vai deixar por mais um ano, para o primeiro ano do mandato seguinte, mais um ano de plano plurianual. E a ideia é exatamente que tenha essa continuidade, que não interrompa, né? Que quando entrar um governo novo, não interrompa de uma vez o que está sendo construído. O plano plurianual, além de ter essa importância programática que a gente viu, de trazer um planejamento de médio prazo, ele também tem uma importância trazida pela Constituição, que nenhum investimento que ultrapasse um exercício financeiro pode ser iniciado se não estiver previsto no plano plurianual. Então, esses investimentos de longo prazo, eles têm que estar previstos no plano plurianual. E como a gente viu, cada ente federado possui seu próprio plano plurianual, assim como possui sua própria lei de diretrizes orçamentárias e sua própria lei orçamentária anual. Aqui na imagem tem só o PPA, mas é só uma ideia, né, de que cada ente precisa ter a sua própria lei orçamentária. Um resuminho aqui eu trouxe do PPA, que é um instrumento estratégico de médio prazo, de duração de 4 anos, que vai estabelecer, então, as diretrizes, objetivos e metas. A segunda lei que nós estudamos é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Essa é uma lei intermediária, que ela é um elo de ligação entre o plano plurianual, que é uma lei de metas, de projetos, é uma lei programática, e a lei orçamentária anual, que é uma lei mais concreta. O que a LDO vai fazer? Ela vai pegar nesses 4 anos, o que está previsto aqui no PPA, nesses 4 anos está previsto um monte de coisa. O que eu quero trazer como realização para o próximo ano? Então, a LDO ela vai trazer, especificar o plano plurianual para o ano seguinte e vai determinar, vai demonstrar como que é para ser elaborada a lei orçamentária anual. Ela também está prevista na Constituição, no parágrafo 2º do artigo 165. É uma lei também de iniciativa do Poder Executivo, como são todas as leis orçamentárias, e a vigência da Lei de Diretriz Orçamentária ela é variável, porque ela vai depender da data da sua publicação. Ela é para tratar de um exercício específico, mas como a Lei Orçamentária Anual ela precisa ser elaborada de acordo com a LDO, de acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, então a Lei de Diretrizes Orçamentárias ela vai ser publicada um pouquinho antes, para que dê tempo ali no segundo semestre da Lei Orçamentária Anual ser elaborada. Então, a vigência é variável, geralmente 1 ano e pouquinho, 1 ano e 4 meses, 1 ano e 5 meses, por aí. Ela tem que ser enviada, geralmente, até pelo Executivo para o Poder Legislativo até 15 de abril, e tem que ser devolvida do Legislativo, né, para o Executivo de novo para sanção, até 17 de julho. E no caso da Lei de Diretrizes Orçamentárias, tem uma especificidade que é que se nesse processo legislativo o Poder Legislativo ele não devolve para o Poder Executivo a tempo, a sessão legislativa ela não pode ser interrompida. Porque a sessão legislativa é o período de funcionamento do Congresso, então ele vai de 2 de fevereiro a 17 de julho, e depois de 1º de agosto a 22 de dezembro. Só que se nesse primeiro semestre, né, não for aprovada a Lei de Diretrizes Orçamentárias, não pode ocorrer esse período de recesso. Tem que continuar trabalhando, o Senado tem que continuar trabalhando para poder publicar a Lei de Diretrizes Orçamentárias, exatamente porque a próxima lei que a gente vai estudar, ela depende dela para ser elaborada. Então, a última lei, que é a Lei Orçamentária Anual, é uma lei que é mais concreta, né, que ela vai discriminar especificamente as receitas e as despesas, vai trazer valores, o que de fato vai ser recebido, o que de fato vai ser gasto. É uma lei que vai discriminar receita e despesa. Então, é uma lei bem mais concreta que as outras duas. E a Lei Orçamentária Anual, como a gente viu, ela tem que ser elaborada em consonância com as outras. Ela não pode trazer divergências em relação às leis anteriores. Por isso que a gente fala que o orçamento é uno, porque é um sistema que é todo harmônico entre si.
É uma lei, reforço, que é de iniciativa do chefe do Poder Executivo, e a vigência da lei orçamentária anual é de 1 ano. Ela vai viger durante o exercício financeiro. Então, resuminho aqui, mais um resumo das leis orçamentárias, né? O plano plurianual, ele vai trazer de forma ampla as diretrizes, objetivos e metas, e tem vigência de 4 anos. A lei de diretrizes orçamentárias, ela vai especificar essas metas para o ano seguinte, e vai orientar a elaboração da lei orçamentária anual, e aí a vigência depende, é 1 ano e um pouquinho, assim, que não é uma vigência certa, como a gente acabou de ver. E a lei orçamentária anual vai estimar as receitas e fixar as despesas, e ela, por sua vez, tem a vigência de 1 ano. Então, essas são as leis orçamentárias. Por fim, a gente vai ver aqui o ciclo orçamentário, que é como essas leis, como se dá a elaboração dessas leis, né? Como se dá toda a fase, desde a elaboração, a discussão, a execução e o controle das leis orçamentárias. A primeira fase é uma fase de elaboração, que, como a gente viu, é de iniciativa do chefe do Poder Executivo. Então, no âmbito do Poder Executivo, vai ser elaborado o orçamento e enviado para o Poder Legislativo. O Legislativo, ele não tem competência para iniciar projetos, nem os cidadãos, assim, você não pode uma pessoa mandar, tem uma iniciativa de mandar, por exemplo, para o Poder Legislativo um projeto de lei orçamentária, é sempre do Poder Executivo, tanto que quando nós estudamos o orçamento participativo, que ele ocorre nessa fase de elaboração, nós vimos que que a população ela é ouvida, mas quem, no final das contas, elabora e envia o orçamento público é sempre o chefe do Poder Executivo. E aí, essa questão de elaboração, ela não é só uma faculdade do chefe do Poder Executivo, ela é realmente uma obrigação, porque se ele não enviar o projeto de lei orçamentária, é considerado crime de responsabilidade. Então, não é uma mera faculdade, uma prerrogativa, é realmente uma obrigação, um dever do chefe do Poder Executivo. Depois desse envio, tem uma fase de discussão que ocorre no âmbito do Poder Legislativo, e nessa fase de discussão, os parlamentares eles podem realizar, inclusive, emendas a esse projeto de lei orçamentária, e no final das contas, se ele for aprovado, vai ser encaminhado para o presidente para sanção e publicação. E aí, depois que é publicado o orçamento, vem a fase de execução, que é quando a lei entra em vigor e ela vai ser realizada mesmo, quando as despesas vão ser realizadas, quando a atividade da administração vai ocorrer. E aí, nessa fase de execução, todo final de bimestre, o executivo ele tem que publicar um relatório dessa execução orçamentária. Então, na fase de execução, exatamente para ter esse acompanhamento. Como a gente viu na aula anterior, é possível que na fase de execução sejam verificadas, né, pela própria mutabilidade, pelo fato da realidade ser dinâmica, a gente não consegue prever inicialmente na lei orçamentária tudo que vai acontecer naquele ano. Então, é possível que durante a execução, nessa fase, ocorram fatos, né, que façam que a necessidade de alteração do orçamento. Então, pode ser que, em alguns casos, alguns recursos eles sejam insuficientes, ou algumas despesas elas não tenham sido previstas, ou ocorram situações extraordinárias, como nós vimos no trabalho, e esse orçamento precisa ser alterado. Mas como nós vimos, principalmente diante, né, de todos os princípios que a gente estudou sobre o orçamento público, essa própria alteração do orçamento ela não pode acontecer de qualquer forma. Então, existem regras específicas no âmbito da execução orçamentária para alteração que a gente estudou quando a gente tratou dos créditos adicionais, na última aula. E, por fim, a última fase do ciclo orçamentário é a fase de avaliação e controle, porque de nada adiantaria a gente ter todo um regramento sobre as receitas, a despesa, sobre a elaboração orçamentária, sobre a execução, e não ter ninguém para avaliar, para fiscalizar como esse orçamento é executado. E aí, a gente, tendo em vista a importância dessa fase, a gente vai ter aulas específicas para tratar do controle, para entender o funcionamento dos órgãos de controle,
essa fiscalização das finanças públicas. Mas, para vocês terem uma ideia da relevância, a própria Constituição ela tem um capítulo específico que ela trata da fiscalização contábil, financeira e orçamentária, que é dos artigos 70 aos artigos 75. E aí, no âmbito desses artigos, ela traz a existência, né, do controle externo, que vai ser exercido também com auxílio do Tribunal de Contas, vai ser exercido pelo Congresso Nacional com auxílio do Tribunal de Contas e também de um sistema de controle interno de cada poder. Nas aulas seguintes, depois da prova, nós vamos estudar esses sistemas de controle. E por fim, aqui só para retomar rapidamente, que nós vimos na última aula, os créditos adicionais, que é exatamente quando está na execução orçamentária, algumas despesas elas aparecem, né, algumas novas necessidades aparecem para atender o interesse público, e é necessário que a gente altere aquilo que foi planejado, não é possível que a administração consiga prever tudo que vai acontecer. E é importante a gente saber que, da mesma forma que a elaboração orçamentária tem todo um regramento, as alterações orçamentárias, elas também têm todo um regramento específico. Então, aqui é a previsão dos créditos adicionais, que nós estudamos na última aula, eles podem ser suplementares, especiais ou extraordinários, e aí vai depender do que acontece com cada um. Aqui tem um resuminho de todos, né? Que no caso do crédito suplementar, ele vai reforçar uma dotação que já existia. No caso do crédito especial, ele vai criar uma despesa que não estava prevista. E, por fim, no caso do crédito extraordinário, que é o que vocês estudaram, que vocês fizeram o trabalho, que são despesas urgentes e imprevisíveis que não tinha como a gente saber no momento da elaboração orçamentária. Então, para concluir aqui, só para a gente entender que, apesar de ter todo um regramento sobre elaboração orçamentária, a administração, o gestor público, ele não consegue prever exatamente, de forma antecipada, tudo que vai acontecer. Por isso que existe essa possibilidade de alteração na execução orçamentária, exatamente para que as despesas, né, a execução orçamentária, ela esteja de acordo com o interesse público. Então, essa possibilidade. Bom, é isso, pessoal. Na aula de hoje eu fiz um resumo, ao final ficou até um pouco corrido, porque eu queria tratar de tudo com vocês. Fica aí uma boa noite, desejo uma boa prova para vocês.